Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos falar sobre o preocupante número de produções do primeiro capítulo do DCU. Sim, o preocupante número, porque pode dar muito certo ou podem enxugar esse número, que vai ser uma grande perda para todos nós, mas é um número que eu vou passar mais ou menos o número aí para vocês, e eu não falo unicamente das 10 produções que foram anunciadas, eu vou falar de mais coisas, porque o James Gunn já falou isso no passado aí, passou meio despercebido, eu comentei aqui, mas vamos fazer um vídeo sobre isso. Lembrando que todos os dias aqui tem 2 vídeos, de manhã às 7h45 e um entre as 7 às 8 da noite. Caso você chegou agora no canal, se inscreveu agora no canal, de segunda a segunda aqui tem vídeo, beleza? E a gente vai falar muito aí no ano que vem sobre o Creature Commandos, desses 7 primeiros episódios aí dessa série animada do DCU, a primeira produção, e também sobre a série do Pinguim, vamos fazer análise dessa série. Vamos falar aqui sobre a preocupante quantidade de produções do primeiro capítulo. Lá atrás, não muito distante, assim, uns 2 meses atrás, perguntaram pra ele quanto que falta de produções pro primeiro capítulo. Ele falou que não foi anunciado nem a metade. Veja bem, 10 produções, primeiro capítulo, não foi anunciada a metade. Quanto seria isso? A gente sabe, por exemplo, que talvez faltem mais do que, talvez 20 produções para ser anunciado só no primeiro capítulo. A gente não sabe quantos capítulos vão ser, tem tudo isso também. E aí vem a pergunta que eu te faço. Isso será que é muito? Será que é demais? Será que é too much? Vai fazer bem para o DCU um monte de produção assim? É um número preocupante? Eu acho que é para se levar em consideração, mas não para fazer nenhum alarde, certo? Vamos lá. Se tem 10 anúncios logo de cara, certo? Tipo, a gente tem esses 10 anúncios. Ele falou que não foi anunciado a metade. Pode ser que seja 25 ao todo, no primeiro capítulo, pode ser que seja 30, pode ser que seja 35, é um número considerável de produções. Por que que eu acredito que tem esse monte de produção? Porque eles pensam a longo prazo, então eles pensam primeiro em começar devagar, se der dinheiro, eles vão fazendo mais, e mais, e mais, e mais, é tipo assim, 2025 tem tipo 2 produções, que é o Waller e Superman Legacy. Porque o Waller provavelmente não vai ser estreado o ano que vem, certo? O DC Studios vai ter 3 produções em 2025. The Batman Part 2, Superman Legacy e o Waller. O Pinguim era do HBO Max. Talvez ele venha com o selo do DC Studios, não sei, não sei realmente. O The Batman a gente sabe que sim. Então, tipo, veja bem. Nesse primeiro ano de DC Studios, que vai ser o ano que vem, você tem só o Creature Commandos. O Creature Commandos é uma animação e que é uma série animada, de 7 episódios, uma coisa menor. É um pequeno aperitivo do que vai vir no DCU. O ano do Superman Legacy é o ano que vai começar a grandes produções a serem inauguradas, certo? Beleza. E aí, você vai começar fazendo aos poucos, em pequena escala. Isso pode ser preocupante no ponto de você socar goela abaixo de produções da DC pro público. E isso pode ser negativo. Só que ao mesmo tempo isso pode ser bom. Por quê? Se você faz poucas produções, mesmo que tenha qualidade, você vai ter que fazer um pouco mais para ficar em evidência. Nos dias de hoje funciona assim, porque você tem filme, série, animação, game de super-herói sendo feita em enormes escalas. Então é possível você trabalhar os seus personagens com qualidade, porém com quantidade também. Se a DC conseguir fazer essas duas coisas, aí é a união de 2 mundos, né? Aí é o sonho de todo produtor executivo, acionista. O que me preocupa é o lançamento disso futuramente. Tipo assim, qual vai ser o padrão que eles vão fazer? O Peter Safran fala que a princípio vai ser 2 filmes e 2 séries por ano. E eu não acredito muito no que ele falou. Eu acho que pode ser aí só 2 ou 3 anos nisso, tá ligado? E aí depois eles vão aumentar as produções, porque também vai ter mídias menores. Por exemplo, uma série animada é uma mídia menor do que um filme. Um amigo comentou embaixo, por exemplo, eles não necessariamente vão fazer jogos grandes de videogame, que demandam tempo pra fazer. Vale lembrar o seguinte, o primeiro Batman é de 2009... e o último é de 2015, certo? Então não levou tantos anos assim, eu acho que levou, lógico, você tem que acrescentar os anos que levou pra desenvolver o Arkham Asylum, certo? Então foram um pouco mais aí, tipo uns 10 anos. Cara, nesse tempo, você faz uns 2, 3 games relevantes. A Warner tem vários estúdios de games, e é uma empresa multimilionária, multibilionária, sei lá, e eles conseguem fazer. Então, tipo, você tem várias mídias, inúmeras mídias, trabalhando no seu universo. Vai ser uma guerra de universos de super-herói se o DCU der certo. Porque se o DCU der certo, ele vai despertar o mercado para todo mundo se mexer e começar a fazer coisas diferentes. Vocês podem falar assim, você que é um produtor de conteúdo vai ficar feliz que você vai ter sempre o que falar. É verdade, mas ao mesmo tempo, eu vou ter um monte de coisa para assistir.
E eu nunca fui de assistir um monte de coisa. Óbvio que o DCU eu vou assistir, porque é um universo que a gente sonha que dê certo, que tipo todos os heróis fiquem juntos, que tudo funcione como uma franquia de grande sucesso. A gente quer muito isso. Só que vai ter muita coisa pra você assistir dos próximos anos. Isso é bom pra quem gosta, isso não é tão bom pra quem não é tão fã assim de ficar maratonando série. O James Gunn, ele vai simplesmente usar tudo que a DC tem de melhor, eu acredito. Ele vai pegar essa propriedade intelectual riquíssima, com inúmeros personagens, heróis, heroínas, vilões e vilãs foda, e vai fazer o universo com todos esses personagens. Por isso que eu falo pra você, amigo e amiga, Coringa vai aparecer, Mulher Gato vai aparecer, Lex Luthor já vai aparecer. Tipo, vocês vão ver todos esses personagens. Esses personagens são os principais personagens da DC. Não adianta você vir nos comentários ou xingar lá no Twitter falando: não aguento mais Coringa, não aguento mais Batman. Eles vão aparecer, eles são os craques da DC Comics. Ou senão você tá sendo uma pessoa contraditória, porque todo mundo aqui critica o Hamada. O que o Hamada tava fazendo? O oposto disso tudo. Não tinha filme do Superman, não tinha filme do Lanterna Verde, tinha filme do Besouro Azul, Adão Negro, né? Outros personagens, Shazam, por exemplo. Não é isso que a DC tem que fazer, ela tem que aproveitar, abusar e explorar 100% a propriedade intelectual. Em 8, 10 anos você faz isso tranquilo. Qual que é o motivo também deles explorarem toda a propriedade intelectual? O fato de não ser só filmes. O começo do MCU era só filmes, eram outros tempos também, mas eram só filmes. E a DC, hoje, ela vai ter várias outras mídias. E isso vai expandir o número de produções e expandir as possibilidades para você trabalhar os melhores heróis possíveis, as melhores heroínas, os vilões, enfim, porque você tá fazendo um universo grandioso, então ele precisa ter inúmeros personagens, isso precisa ser relevante. Me preocupa o que eles podem perder o controle de qualidade. E ser só aquele, sei lá, só sair um ou outro filme bom, uma ou outra série, tipo, relevante, eles começarem a fazer um monte de coisa só pra fazer uma grande saga depois. É legal você pensar numa grande saga, pensar no Darkseid, pensar, sei lá, no Anti-Monitor, não sei, você pode pensar em várias coisas, mas você tem que pensar também em fazer boas histórias. O James Gunn fala isso, a gente promete que vai ser diferente, que a visão dos diretores e dos escritores são única e vão ser respeitadas, a gente espera realmente isso. Que seja uma reunião de bons diretores, bons roteiristas e uma mistura de autonomia com qualidade absurda. De você ver filmes que um não tem nada a ver com o outro, mas todos estão no mesmo universo. É isso que a gente espera, nós fãs queremos isso, porque não só nós fãs, a cultura pop precisa disso. Você não pode fazer sempre o mesmo filme pra sempre, entendeu? A cultura pop sempre vai ter os seus momentos, né? O que tá no auge, o que vai ser renovado, o que tá embaixo, enfim. Hoje os filmes de super-herói passam pelo momento de mudar a fórmula. Aí vocês podem me falar, mas a DC não tem fórmula. O DCEU tinha fórmula, que se chama Fórmula do Fracasso. Era uma fórmula do fracasso. O MCU teve a fórmula do sucesso, que eu não gosto, mas teve. Mas teve aqui o DCEU, a fórmula do fracasso. E isso precisa mudar. Não pode ter fórmula, não pode ter rótulos. O DCEU, ele tinha dois rótulos. Primeiro, sombrio, que é o Evangelho segundo o Zack Snyder, e a outra é que é o Joss Whedon, a Warner Bros, enfim, tentando fazer uma coisa super divertidinha, copiando o MCU. Um dos filmes que mais copiam o MCU não é a Liga da Justiça, é o Adão Negro. Quando o James Gunn fala, por exemplo, nenhuma produção vai começar sem o roteiro estar pronto. Isso é interessante ele falar, porque ele falou que isso acontece muito em Hollywood. E eu realmente acredito. Quantos filmes vocês já não viram que chega no terceiro ato é aquela coisa megalomaníaca? O próprio Mulher Maravilha é assim. O próprio Mulher Maravilha é assim. Não dá pra saber se ele começou a ser gravado antes do roteiro terminar, mas o filme é assim, sabe? Primeiro, segundo ato ótimo, aí chega no terceiro, decai bastante. Tem muito filme assim em Hollywood. Espero que o DC Studios não caia nesse... Tipo, é que assim, não é o DC Studios. Às vezes é os caras que estão ali por trás colocando dinheiro no filme e falando pro James Gunn assim: quantos filmes você tá lançando por ano? 2? Então você começa a lançar 3. Aí começa a fazer sucesso com 3 filmes. Vai indo mais pra frente, os caras chamam o James Gunn de novo e falam assim: vocês estão lançando 3 filmes por ano, certo? Começa a lançar 4. Diante do que tá sendo lançado, e aí de repente você começa a dobrar suas produções, triplicar as suas produções, a sua grade de lançamento. Sabe o que é isso? Porque vão ter parcerias com o Max, por exemplo. A DC tem essa forte parceria com o Max/HBO, que essa galera vai ajudar a DC a produzir televisão, né? Os americanos falam televisão, que é
TV show que eles falam, né? Que eles vão pro streaming, certo? Como eles vão dobrar a produção, isso pode ser perigoso. Isso pode ser uma coisa que fuja do controle ali dentro. E eu não digo nem do controle cronológico, porque tem pessoas que vão lidar com a cronologia ali, que vão trabalhar na cronologia do DCU, mas no controle de qualidade, no controle de você perder a mão. Vamos supor que um determinado tipo de filme da DC sempre vai fazer mais sucesso do que o outro. Aí de repente todos os filmes se tornam esse filme. Sabe aquela coisa meio fórmula? E de repente todos os filmes vão ser desse tipo. Cara, isso vai ser uma coisa terrível, sabe? Então acho que assim, a DC tem que ir pro lado HBO da coisa. Porque lá existe um controle de qualidade muito grande. Eles erram às vezes, só que a grade de domingo à noite da HBO é eclética. A DC precisa ser eclética. Ela precisa fazer filmes de gênero, precisa fazer filmes de qualidade, produções diferentes e sempre estar inovando. O seu filme na sua próxima série, no seu próximo lançamento. O próximo lançamento, sempre o próximo lançamento da DC, não tem que ser esperado só porque ele é o próximo, e sim porque ele é o próximo evento. Entende o que eu tô falando? Por exemplo, você lançou um filme do Superman Legacy, esse filme foi um sucesso. O próximo filme, ele tem que manter uma qualidade e ser um outro filme de outra pegada que também vai ser o evento. Nossa, vai lançar o All Torch, porque é o próximo filme depois do Superman Legacy, muito provavelmente. As pessoas têm que estar empolgadas pra ver o All Torch, ou pra ver o The Brave and the Bold. É lógico que algumas produções são apostas e outras não. Mas a DC tem que trabalhar na inovação de cada lançamento, controle de qualidade da sua grade de lançamento e, no fim das contas, mostrar que ela veio pra mudar o jogo. A DC pode fazer isso, já falei isso aqui 200 vezes. Pra finalizar o assunto aqui, tem uma coisa que eu acho importantíssima, que é o seguinte: esse monte de produção, a gente não pode fazer um alarde ou julgar e falar que tipo, oh meu Deus, isso daí vai acabar com o universo compartilhado, eles vão saturar os heróis. A gente não pode fazer isso porque a gente não viu nenhuma produção ainda. Espero que o James Gunn tenha aprendido com o MCU, de olhar lá como ficou, como que ele fazia lá com a galera de lá, e como que ele vai trazer pra cá pra fazer uma coisa que seja o oposto no sentido de inovação. Deixa aí embaixo nos comentários se você acha que o número de produções do primeiro capítulo, vamos falar só do primeiro capítulo, é preocupante, e se você tá com medo de perderem o controle de qualidade, ou se você acha que deveria ser realmente mais do que 20 produções, porque vai ser mais do que 20 produções só no primeiro capítulo. Não sabemos quantas produções vão ter no todo, nos 10, 8 anos de produção. Eu chuto que vai ter umas 60 pra mais, mas enfim. Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre tudo isso, beleza? Tamo junto, até a próxima.